Graça e paz, tudo bem, gente? Deus abençoe a todos. Nós estamos no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, e realmente é um livro fantástico. Já sabemos, já foi falado, quem escreveu o livro de Atos foi o Dr. Lucas, o evangelista Lucas, e é um livro que realmente nos inspira. E como o pastor eu gosto de acompanhar também, ele já veio do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e agora nós estamos no 9, que fala de algo que realmente fantástico. Fala talvez a parte que, particularmente para mim, uma das partes que mais me detém ali e faz eu pensar como foi esse dia. Faz eu pensar como foi esse encontro, que é o encontro com o apóstolo Paulo, com Jesus, a conversão do apóstolo Paulo. Quando a graça do Senhor alcançou o apóstolo. Alcançou até então, né? Não que o Saulo, né? O Saulo, o nome dele, que até então não tem diferença entre Saulo e Paulo. Nós vamos falar sobre isso ainda, mas ali chamado como Saulo, o perseguidor da igreja. Saulo, aquele que perseguia os crentes. Eu não sei como foi a sua conversão, mas uma coisa é fato, irmão. Não existe conversão que não seja linda. Toda conversão ela foi maravilhosa, por mais bonzinho que você achava que você era. Porque a palavra de Deus diz que não existia um justo sequer. Todo mundo estava longe de Deus. Então, se Deus te alcançou, irmão, você pode ter certeza que isso foi lindo na sua vida. A graça do Senhor te alcançou. A graça do Senhor foi de encontro com o Senhor, com você. A graça do Senhor, ela foi de encontro com você em um momento, porque a graça de Deus, ela tem algo também, ela é irresistível. Quando nós estamos diante da graça do Senhor, dificilmente nós vamos conseguir ter um coração duro o suficiente para resistirmos à graça. Não tem nada a ver com o que nós fazemos, com o que aonde nós fomos. Eu não sei a sua história, mas a minha particularmente foi algo totalmente involuntário. Eu não imaginava estar onde eu estava, eu não imaginava participar do que eu participei, e a graça do Senhor me alcançou. E foi irresistível. Foi algo que eu não consegui me conter. Eu não consegui me segurar mais. Eu tive que mergulhar na graça. E quando eu vejo a vida do apóstolo Paulo, eu vejo um homem também louco, a fim de matar crente. E naquele momento ele dá de cara com Jesus. E ele ouve a voz do Senhor. Ele vê o Senhor. E ele pergunta, Senhor, o que tu queres de mim? Olha só. Já perguntou para o Senhor aí já na sua vida o que ele quer de você, irmão? Já perguntou isso? O que ele quer de você? Você acha que ele te salvou para quê? Será que ele nos salvou somente para a gente ser bonitinho, vir ao culto todo domingo, para participar da célula? Deixa eu falar para você, o que nós estamos fazendo com a graça que nos alcançou? O tema de hoje é esse. O que fazer com a graça? O que fazer? É uma pergunta, irmão. Retórica. O que fazer com a graça? Que um dia foi de encontro com nós. Foi ao nosso encontro. E nos salvou e nos deu uma vida nova. Isso não é maravilhoso? Quem está comigo aqui, gente? O encontro de Paulo com Jesus foi algo tão importante para a igreja. Talvez a conversão mais importante. A gente vê Zaqueu, quando ele é salvo ali, foi maravilhoso. Mas você percebe que Zaqueu teve um esforço, ele quis encontrar Jesus. Ele subiu numa árvore,
E ali Jesus viu ele, chamou ele para ir na casa dele e tudo mais. Não deixa de ser lindo. Não deixa de ser algo maravilhoso. Mas você percebe o esforço que Zaqueu faz, porque ele ouviu falar que existia um Senhor chamado Jesus de Nazaré, que estava passando pelos lugares e estava mudando vidas através da pregação, através do toque, através da presença dele, pessoas estavam sendo curadas. Então Zaqueu, o que chamou a atenção de Zaqueu foi saber que Jesus estava passando por ali. Ao contrário de Paulo, ele odiava Jesus. Saulo, então, ele odiava os seguidores de Jesus. Jesus para ele era um lunático. Jesus para ele era um louco. Jesus para ele era um falso profeta. Um homem que estava deturpando a lei de Moisés. Era esse que era Jesus para Saulo. E no capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26 de Atos, Lucas faz questão de mencionar essa conversão. 2 vezes defendendo, uma pelo sinédrio, outra com o rei. E a primeira vez foi o acontecimento em si. Aonde Saulo, ele se encontra com Jesus, aquele que era perseguidor dos crentes, aquele que odiava o Senhor. Olha só. Nós vemos pessoas que dizem que amam o Senhor. Nós vemos pessoas que dizem que ama Jesus. Eu costumo dizer isso porque a gente, em qualquer lugar que você for, irmão, você perguntar aqui quem ama Jesus, todo mundo vai levantar a mão. Ou vai ter uma tatuagem escrito Jesus Cristo. Ou vai ter uma tatuagem escrito tudo posso naquele que me fortalece. Ou vai ter uma cruz tatuada em algum lugar. Ou não vai ter cruz nenhuma, vai ter uma Bíblia aberta, no Salmo 91, e assim por diante. Porque as pessoas, elas querem materializar a fé delas. E a fé não é algo material, irmão. A fé é algo que nós não vemos. Isso que é fé. Não tem como você ter fé, você ter fé naquilo que não existe. E você carregar a fé é também carregar algo que está dentro de você. Não tem como você mostrar para ninguém. A não ser com as suas boas obras, com a sua vida. Mas materialmente não tem como. Você pode tatuar, você pode escrever na testa Jesus. Você pode fazer o que você quiser. Para poder expressar a sua fé. Legal. Usar uma camiseta com um leão, né? Isso aí é legal, não tem problema nenhum. Mas isso não tem nada a ver se a graça realmente está fazendo uma coisa boa da graça de Deus. Isso não significa nada. Amém? E Paulo era este homem que odiava Jesus. Nós sabemos também que era pelo zelo, amém? Ele era um fariseu, a seita mais rigorosa do judaísmo. A seita mais que seguia o judaísmo de uma forma mais com mais rigor. Era essa seita que Paulo servia. E a formação de Paulo não foi qualquer formação, irmão. Se a gente pegar todos os apóstolos, os discípulos, a gente vê que os discípulos, ao encontrar Jesus, eram pessoas que viviam na margem da sociedade. Todos eles. Jesus encontra um homem, um discípulo pescando. Então eles estavam desacreditados daquilo que eles estudaram na escola dos judeus. Eles não serviram para ser um fariseu, para ser um saduceu. Eles não serviram para isso. A própria escola rejeitou esses homens. Só que Paulo não, Paulo era aprovado. Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, o mestre da lei. Este era Paulo, querido. Saulo, né? Tanto faz, o nome não muda nada, tudo significa a mesma coisa, só muda a origem de onde saiu o nome. Mas era este que era Saulo, o homem aprovado, o homem bem visto nas sinagogas por onde passava. Era esse que é assim que era ele.
O homem que consentiu a morte de Estevão. Quando Estevão morreu, o primeiro mártir, por amor a Cristo. É isso que a palavra diz. É este homem que Deus foi de encontro, que Jesus foi de encontro e transformou a vida dele. E de verdade, irmão, o que seria da igreja? O que seria da sã doutrina? É claro que Deus levantaria outro. É claro que Deus levantaria outro se Saulo não tivesse se dobrado diante dele, mas, como eu disse, é irresistível não se dobrar diante da graça do Senhor, diante da presença de Deus. Amém? Então que nós podemos abrir nossos corações e entender que Deus ele está querendo mudar nossa vida. Deus está querendo transformar nossas vidas, irmão. Às vezes você está falando agora, pensando agora, mas eu já sou salvo. Eu já me encontrei com isso. Querido, deixa eu dizer algo para você. Será que não tem nada dentro de você que Deus quer transformar? Sabe, porque quando Deus ele transforma a sua vida, Ele não está pensando só em você, Ele está pensando numa sociedade, Ele está pensando em mais pessoas. Será que não tem nada em você que Deus ele quer mudar mais? Que você precisa de conversão nesta área? Talvez a sua conversão, a sua salvação está garantida, irmão. Mas Deus às vezes quer mudar algo no seu caráter para fazer coisas maiores através da sua vida. Sabe, te dar mais ânimo. Fazer com que você seja um homem e uma mulher de Deus em todos os lugares por onde você passar, sem restrição, para que algo aconteça através da sua vida. Será que você pode abrir o coração nesta manhã para que Jesus se encontre com você de uma forma genuína, de uma forma impactante na sua vida, para que a sua vida daqui para frente seja como a vida de Saulo, de Tarso, que se levante como um grande homem de Deus, que se levante como uma grande mulher de Deus, para dar testemunho das boas novas do Senhor Jesus. E é para isso que nós estamos aqui nessa manhã cultuando o Senhor. Amém? Primeira coisa que nós vemos aqui, não é ainda o primeiro ponto, mas quando Jesus se encontra. Não, vamos ler o texto, vai, também não quero pular a etapa aqui. É no 9, gente, 9:1. Amém? Atos 9:1. Deus é bom, amém, queridos? Hoje eu não vou contar piada nenhuma. Já foi uma piada já. Hoje eu não estou afim de contar piada, hoje o negócio é sério, gente. Estou nervoso, brincadeira. Atos dos Apóstolos 9:1. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Primeira coisa que nós vimos aqui, o texto diz que Paulo está respirando ameaças e morte. Quando o texto ele expõe essas palavras, o que dá para parecer é um sentimento de revolta, um sentimento de ódio, um sentimento animalesco. Alguns estudiosos dizem que o mesmo sentimento que Paulo estava sentindo aqui com essas palavras era quando escrevia um sentimento de um animal feroz, escrevia da mesma forma no original. Para você entender a raiva que ele tinha. Por que ele estava com tanta raiva? Porque quando eles pensaram, eles planejaram a morte de Estevão, e achando que ia parar a igreja, achando que a morte de Estevão ia amedrontar aqueles que serviam o Senhor, e o tiro saiu pela culatra. Porque a matar Estevão, eles fugiram de Jerusalém, mas a igreja cresceu. A igreja pulverizou por vários lugares.
A igreja cresceu mais, irmãos. Isso aumentou a raiva desses homens. Paulo talvez pode ter sido um dos homens que teve a brilhante ideia de parar a igreja através da morte de Estevão, e ali ele sentiu talvez culpado. Isso aí eu estou ilustrando aqui, tá, gente? Não está na Bíblia isso. Professor o professor já olhou para mim com olhos. Não está na Bíblia isso, eu estou ilustrando aqui. Ele era um homem, um líder forte. Talvez ele teve tido a brilhante ideia. E ele já fez uma coisa errada, irmão? Quem aqui já fez uma coisa que deu errado? Foi fazer algo, falou para a mulher, eu vou fazer isso daqui, ó, vai ser muito bom. Aí dá errado. Aí você faz de tudo para se esforçar para poder dar certo. Não é assim? Não é assim, comigo é assim pelo menos. Aí você te envergonhado, você fala, meu Deus, o que eu fiz, cara? Que burro, cara. Não sei se você tem coragem de chamar de burro. Você tem coragem de se chamar de burro? Porque às vezes a gente quer chamar o outro de burro, mas a gente é mais burro quanto um jumentinho. Às vezes, né? Faz coisas erradas, aí você quer se esforçar para fazer a coisa certa. Porque já sabe que quando chegar em casa, vai falar para a mulher que deu errado, ela vai falar, eu te falei, não é assim? Eu disse. Eu te falei para você. Não é piada isso aqui não, gente. Não era para rir. É coisa séria. A mulher fala assim, eu te disse, eu falei, eu te avisei. E assim vai por diante. Você já fica envergonhado. Às vezes até uma briga. Você fala, mas você sempre fala e quer jogar na minha cara agora? Mas é assim, Paulo talvez estava com esse sentimento, irmão. Sentimento de vergonha. Falou, eu preciso resolver isso aqui agora. Aí ele foi injuriado, com raiva, sangue nos olhos, com sentimento de animal, igual um leão atrás da presa, a fim de prender as pessoas que seguiam Jesus, as pessoas do caminho. Primeira vez aqui é chamado de caminho a igreja primitiva, os seguidores de Jesus. E ele fala que eu vou prender homens e mulheres, não interessa. Eu vou prender essas pessoas. E eu vou passar por todos os lugares que puder. No 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha só. Essa fala de Jesus é fantástica, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque Saulo, eu disse já, mas ele odiava Jesus. Então por isso que ele perseguia os seguidores de Jesus. Isso daqui ficou alerta para nós, irmão. Porque nós falamos que amamos o Senhor Jesus. Mas às vezes nós perseguimos os seguidores dele. Mesmo sendo um seguidor dele. Entre aspas. Mesmo se denominando um seguidor de Jesus. Nós criamos narrativas contra as pessoas. Nós somos bons em falar mal dos outros. Nós somos bons em tratar de forma pejorativa o trabalho dos outros. Nós somos bons nisso. Só que deixa eu falar para você uma coisa, irmão. Se você estiver falando isso de um seguidor de Jesus, entenda uma coisa, você está falando isso do próprio Jesus. Se você está falando mal, criando fofocas, se juntando para criticar irmãos da fé, só porque você acha que o irmão não te agrada tanto assim, só porque você acha que o irmão não é bom naquilo que você acha que ele deveria ser, só porque o irmão não te agrada da forma que se comporta, você está falando mal do próprio Jesus. Porque sabe o que você deveria fazer? Sentar com esse irmão e confrontar ele, assim como Jesus fez com Paulo. Você deveria ser homem de Deus, deveria ser mulher de Deus, sentar numa mesa, pagar um almoço para esse irmão, pagar uma pizza, um café da manhã e falar para ele o que está no seu coração. Não sair falando mal por aí. Porque quando você fala mal de um seguidor de Jesus, você está falando mal do próprio Jesus. Você crê nisso, irmão? Você é um seguidor de Jesus? Isso é uma coisa que nós devemos aprender. Isso aqui não faz parte ainda do tema, não. Não sei por que eu falei isso agora. É que eu vi aqui falando e... Então, Jesus, nós somos seguidores de Jesus. E quando atuamos contra qualquer seguidor de Jesus, nós estamos atuando contra ele. Nós vemos agora, né, nós temos algo na política. Não é cadeirada não, gente. Cadeirada não tem nada a ver com o que eu vou falar agora. Cadeirada é uma coisa dela para São Paulo. Nós não somos, a eleição é aqui em Minas Gerais, aqui em Extremo.
Mas eu acompanho todos os debates, eu acho legal. Tá melhor que assistir Netflix, gente. Tá melhor que qualquer série, é muito bom. Pô, assiste, cara. É engraçado, você se diverte. Muito bons os debates, cara. Mas, eu fui falar uma coisa que esqueci que eu ia falar. Eu não sei para que eu fui falar isso. Ah, lembrei. Nós pensamos hoje na sua cabeça, pensa bem. Um homem que todo mundo está contra, pelo menos os cristãos e a direita, né? Vamos dizer assim. Está contra hoje e acha esse homem que devia morrer. Pensa, quem vocês pensam? Quem? Não, o Lula ainda é fichinha perto desse ainda. Lula está sendo comandado por ele. O Alexandre de Moraes, irmão, ele tem mais poder que o próprio Lula hoje. Ele está conseguindo. É lógico que existe uma quadrilha ali, existe não só no governo, mas fora do governo também. O negócio é mais grande do que eles imaginam. Mas, porém, o Alexandre de Moraes, hoje ele tem muito poder. Hoje ele briga, hoje ele faz de tudo. Se o Lula ir contra ele, ele vai quebrar o Lula também. Você pode ter certeza disso. Entendeu? Porque hoje a força que ele tem é muito grande. A força que ele conseguiu conter através daquilo que ele representa é grande. Nós acabamos de ver um cancelamento de uma rede social importantíssima para a política, que é o X, só porque ele brigou com um homem lá nos Estados Unidos. Ele cancelou a internet do cara aqui e assim por diante. E quando alguém vai contra ele, ele vai de forma arbitrária, é isso mesmo, contra as pessoas. É assim que ele trabalha. Então você pensa assim, esse cara devia morrer. Muitas pessoas estão querendo isso. Mas já pensou se esse cara devia se converter? Você imagina o que ele seria se ele realmente se convertesse genuinamente? Não para operar no Brasil de uma forma teocrática, mas o que ele seria por aquilo que ele representa para a sociedade se ele realmente se convertesse no seu coração? A primeira coisa que ele ia fazer era voltar o X do Brasil. Colocar Starlink de novo para as pessoas que não alcançam a internet via rádio, ou que não tem cabo. Mas, por quê? Porque as pessoas são más, irmão. Ele é mau. Ele decidiu ser um cara que usa o poder dele para ir contra outras pessoas, contra o que falam dele. É isso, sabe? E é assim que esse homem é. É assim que nós somos, irmãos. Se nós tivéssemos poder, muitas das vezes, e não tivesse sido discipulado por Jesus, talvez nós faríamos da mesma forma. Nós vemos hoje igrejas, pessoas falando na internet, assim por diante, de pastores que tratam os membros de forma opressora. Assim. Pessoas que dizem ser representantes de Jesus, que tratam a igreja de forma opressora. Então isso não está denominado na política, isso não está preso na política, quer dizer. Isso não está preso no trabalho, isso está preso para todo ser humano. Todo ser humano pode estar diante desse dilema, de precisar se encontrar com Jesus para ser transformado. Para precisar se encontrar com Jesus para poder ser mudado. Amém? Mas ele diz aqui para Saulo, mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Aqui, irmão, nós vemos aqui a graça, o encontro da graça. Nós vemos aqui Paulo se encontrando com Jesus. Aqui foi o texto que fala de todo o acontecimento. E quando nós estamos diante dessa situação, quando nós estamos diante da graça de Deus, nós precisamos tomar atitude em nossas vidas, se submeter a ela. Nós vemos aqui que ele ficou cego, amém? Você lembra quando você se encontrou com Jesus?
Eu não sei, o pessoal fala muito do primeiro amor, né? Quem que passou por algo fantástico nesse momento? Algo que nada te desviava. Você não conseguia nem olhar para o pecado. Como foi sua vida? Só eu passei por isso, irmão? Uma coisa de louco, não é? Parece que eu estava cego. Eu lembro que foi algo tão fantástico que só falava do amor de Deus, só falava do que aconteceu comigo, queria falar. Eu lembro que... E o diabo começou a querer me pressionar de um lado. De falar. As pessoas não acreditavam na minha conversão. Eu lembro que no trabalho as pessoas falavam assim, Reis, aí vai durar um tempo só. Porque infelizmente acontece isso, né? Quantas pessoas a gente viu se encontrar com Jesus, talvez ter um cuidado de Jesus, e depois passar uma semana nunca mais fazer parte da família de Deus. Não é assim? Isso não acontece diversas vezes? Então as pessoas não acreditavam. Eu lembro que no trabalho, os caras já falavam assim, japa, os caras chamavam de japa. Esse cara é louco do jeito que é, duvido que vai durar um mês no máximo. Só que eu estava muito apaixonado, eu só falava de Jesus, queria evangelizar, queria falar do amor. Eu lembro, irmão, que eu tinha muito problema, eu fumava muita maconha. E eu tinha guardado, sabe no forro de casa, assim, eu tinha guardado um pedaço de maconha grande, que eu comprava de pedaço grande. Porque eu comprava uma maconha de melhor qualidade, né? Que aqui não tinha maconha de boa qualidade, então eu buscava em São Paulo. Eu comprava uma maconha de boa qualidade. Tem maconha que é muito ruim, aquele de lá era melhorzinho. Aí eu comprava uma operação e guardava no forro de casa, assim, ó. Só que, por Deus, até hoje eu falo que minha mulher, se foi ela, jogou fora. Sumiu o negócio, cara. Depois que eu me converti. Sumiu. Eu fui pegar para jogar fora, por Deus. Eu vou jogar fora aquilo lá. Fui pegar o negócio, sumiu o negócio. Ou o rato comeu, o rato ficou muito louco. Ou minha mulher jogou fora e não me falou, mas ela fala que não. Eu vou acreditar nela porque é mulher de Deus, né? Eu não joguei fora. Eu falei, mas tinha lá, meu. Ou tá lá até hoje, né? Não sei, porque eu não vi, cara. Ou Deus cegou meus olhos, eu não via maconha. Mas eu não ia fumar, Senhor. Eu ia jogar fora. Outra coisa maluca aconteceu, irmão. É sério isso agora. Eu tinha muito problema com pornografia. Muito problema. Desde pequeno. E naquele momento eu falei, meu, eu estou livre disso. Estava com aquela paixão. E eu estava convicto que eu nunca mais ia ver. Aí eu estava andando na praça, perto de casa, achei um case. Quem lembra dos cases de CD? Um case que tinha... Abri o case. Tinha uns 100 CD de pornografia. Eu falei, misericórdia, irmão. Não, é o demônio, só pode ser, cara. Eu tinha acabado de me encontrar Jesus. Aí eu joguei fora, consegui jogar fora, irmão. E fui embora daquele ali. Fui embora daquele momento. Mas para você ver como que é. Eu estava cego para as coisas do mal. Eu estava cego para as coisas que tava querendo me destruir, que ia me destruir, que eu sabia que eram meus pontos fracos. Outra coisa que aconteceu comigo, isso aconteceu também. Eu lembro que eu tinha esquecido que eu não bebia mais, irmão. Eu tava vindo a pé, não tinha carro na época, eu vinha a pé do centro, e aquele calor. Aí eu tinha um bar perto de casa, eu entrei no bar, cara. Parei no balcão, tava com tanta vontade de tomar uma cerveja que eu pedi uma cerveja, cara. Aí eu lembrei que eu era crente, eu falei, irmão, deixa quieto, irmão. Esqueci, cara. Eu esqueci que eu não bebia mais, cara. Aí eu falei, não, deixa quieto. O cara pegou lá, geladona, assim, mas graças a Deus que o Espírito Santo estava comigo. Eu falei, não, irmão, deixa quieto. Fui embora do bar rapidinho. Falei, se os irmãos me verem aqui, vão achar que eu desviei já. Fui embora correndo. Mas o que aconteceu isso, irmão? Mas Deus, eu estava tão apaixonado por Jesus, que nada disso, foi fácil sair de tudo isso. Eu lembro que quando eu estava com sede, eu não bebia água, eu bebia cerveja. Então, para mim, eu falei, vou beber uma cerveja, pô. Morrendo de calor, sede. Só que o Espírito Santo falou, você não bebe mais, ô, o que você está fazendo aí, ô tolo? Eu falei, verdade, saí rapidinho. Mas a graça de Deus, ela transforma a nossa vida, ela muda a nossa mente, cara. Sabe, e quando nós encontramos com a graça, nós precisamos entender o que nós vamos fazer dela. Eu podia ter jogado tudo fora ali. Eu podia também, sabe o que eu podia ter feito? Como muitas pessoas fazem? Ter pecado e falar assim, mas a graça de Deus não tem nada a ver comigo. Eu podia muitas vezes ter bebido, não que a bebida em si é pecado, mas a gente sabe que a bebida não é bom para ninguém, irmão. É por isso que nós somos abstentes.
É por isso que nós não bebemos. Nós sabemos disso. Então, eu podia muito bem ter falado assim, não, mas nós vivemos agora em um novo tempo, eu vou beber uma cerveja aqui e vou para casa. Só que Deus queria fazer algo na minha vida que não tinha nada a ver com isso mais. Deus queria fazer algo e não tem a ver com a graça que Ele deu a mim sem eu merecer, mas tem a ver com a graça que Jesus Cristo entregou na cruz com um preço de dor e morte. O que eu vou fazer com isso? A graça não é a banalidade da vida, irmão. A graça é a transformação dos santos. A graça, ela não é algo que nós tratamos de forma leviana e vivemos como quem... É uma convicção que nós temos que ter que a graça nos alcançou e que a salvação está garantida. Isso, amém. Mas eu vou dizer para você, nós não podemos tratar isso de uma forma errada, ao ponto de fazer um monte de coisa errada, ao ponto de tratar os irmãos maus, ao ponto de tratar o culto ao Senhor de forma errada e entender, não, eu estou convicto porque eu sou salvo pela graça. A hipergraça que dizem por aí. Se nós não sabemos tratar as coisas de Deus de forma santa, de forma importante, como algo que seja sublime em nossas vidas, existe uma grande chance da graça do Senhor nunca ter nos alcançado. Se nós estamos tratando o pecado amiguinho, temos pecado de estimação, e nós pecamos, e nós falamos, Senhor, me perdoa, aí no outro dia peca de novo, e não tem dor, e não entende, não vê o pecado como algo mal. Existe uma grande chance, irmão, que a graça nunca nos alcançou. O pecado nós vamos cair sim, mas o cair deve ser um acidente, cara. Nós devemos sempre depender do Senhor. Falar, Senhor, a sua graça me alcançou, é por isso que eu sou santo. É por isso que eu luto contra o pecado. É por isso que eu me envergonho do meu pecado. É por isso que eu confesso as minhas tentações. É por isso que eu tenho coragem, Senhor, de brigar contra as concupiscências da carne. Porque o Senhor me alcançou. É isso, irmão. É uma vida nova que Deus te deu. Deus te deu algo novo. Isso foi um encontro com a graça. Em 1 Pedro 5,10 diz assim: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Esse é o encontro com a graça, irmão. Você está disposto a essa verdade? Porque sabe essa ideia de falar assim, eu sou um fraco pecador, que aí eu já sabia faz tempo, cara. Mas você tem um Espírito sobre a sua vida, você tem um Deus sobre a sua vida, que Ele pode te aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É esse o Senhor que nós temos. É esse o Senhor que nós adoramos. Sabe, não dá para se colocar numa situação de um perdedor, irmão. Nós éramos perdedores quando não tínhamos a graça de Deus. Agora que nós temos a graça, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E mais que vencedor não significa que você vai ser rico não, tá, irmão? Significa que você vence o pecado, porque Jesus morreu por seu pecado. Você não precisa morrer pelos seus problemas, pelas suas concupiscências. Você não precisa morrer por elas. Jesus morreu por elas. E por isso Ele nos dá um título de mais que vencedores. Você crê nisso? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmão. Amém. Isso daí tá com fé. Amém. Deus é autor da nossa salvação. Ele é o autor. Em Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para o alto, para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. É esse o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos deu a possibilidade de sermos salvos. É através dele que nós encontramos a graça de Deus. Através dele, ele se fez um sofredor, um pecador, se fez um homem inútil diante da cruz. Se fez um homem cheio de dores, para nós podermos gloriarmos com ele. Amém? Você crê nisso? Segunda coisa, a graça que transforma. Vamos voltar lá no texto, no 10 ao 19. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-te e vai à rua que se chama Direita, a casa de Judas. Procure um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos o que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quando ele deve sofrer pelo meu amor. Então Ananias foi, e entrando a casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o que o Senhor Jesus lhe apareceu a você a caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Primeira coisa que nós vimos aqui: Deus, ele transforma homens. E ele sabe, tem um texto que diz que Deus, ele opera, ele dá em nós o querer e o efetuar. Ele que nos dá isso, o querer fazer as coisas e o efetuar. Então ele opera em nós, amém? O querer e o efetuar. E aqui nós vemos Saulo. Qual que foi? Ananias estava com medo, irmão. Ananias estava falando assim: Senhor, esse cara está matando os crentes. Você me manda eu ir lá falar com este homem. Só que existe uma evidência. Aí ele falou assim: vai lá, eu estou mandando você lá. Ele já teve uma visão que você vai entrar lá, quero que você vá lá. E a primeira coisa que Ananias vê quando chega lá é Saulo orando. Saulo estava tendo intimidade com Deus. Saulo já estava convicto que Jesus era o salvador dele também. Saulo já estava convicto que Jesus, ele tinha alcançado ele através da graça. E ele estava orando, irmão. Deixa eu dizer para você uma coisa: se você se contou com a graça, se você tem convicção que você é salvo, e você não tem oração, você não ora, você precisa pensar nisso. Porque a maior evidência de um homem que conheceu Jesus é que ele fala com Jesus. Ele fala com Deus. É a evidência principal, irmão. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos crer que o Senhor ouve quando nós fala. Nós precisamos crer nisso, senão não valeu de nada nós ter alcançado, porque se nós não acreditamos e não podemos agradar a Deus sem fé. Não tem como agradar a Deus sem fé. Sabe, e às vezes nós oramos em movimentos de oração porque tem alguém orando. Nós estamos aqui no movimento de oração porque tem pessoas orando, falando mais alto que nós. Mas nós não temos
Nós não temos coragem. Nós não temos fé o suficiente para estar sós com o Senhor e acreditar que Ele nos ouve. Então nós negligenciamos essa área da fé. Nós não acreditamos e nós deixamos isso, tratamos isso de uma forma relapsa. Sabe, nós precisamos orar, irmão. Orar no nosso secreto. Orar como estamos a sós com o Senhor. Porque isso tem a ver com a graça. Sabe, nós falamos muito isso, que antes de Jesus se entregar por nós não tínhamos acesso ao Pai. Tudo o sumo sacerdote que operava essas coisas. Amém? Nós teríamos que levar oferta para Ele, no dia da expiação, para que Ele oferecesse a Deus. Só que Jesus, Ele se entregou de uma forma graciosa. Ele foi a expiação por nós. E o véu se rasgou. E você pode orar para Deus e falar com Ele em qualquer momento da sua vida, em qualquer hora, em qualquer lugar. Isso daí é graça, irmão. Isso é graça do Senhor. Amém? E nós vemos aqui também que Paulo, ele pergunta para o Senhor também. Ananias chega diante dele, Ananias chega diante dele e leva ele para Damasco. Leva para ele até o lugar. Leva para ele e começa a discipular a vida dele. Aquele homem soberbo que chegou querendo matar pessoas, ele se esvazia de tudo aquilo que ele carregava, toda aquela soberba que ele tinha. Ele se esvazia e ele fica ali alguns dias, ele fica 3 dias ali em jejum, e depois ele fica com os discípulos aprendendo sobre as coisas de Deus. Quando a graça nos alcança, nós temos um coração ensinável. A graça nos transforma em homens de Deus, em mulheres de Deus, que está disposto a aprender mais. Está disposto a ouvir pessoas, está disposto a ser discipulado. Paulo, ele passa por esse processo aqui. E é tão fantástico que ele fala em Filipenses 3:7, ele começa a escrever vários livros da Bíblia, e ele diz: mas o que é para mim lucro, isto eu considero perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria, que procede de lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então o homem ficou transformado. Ele carregava a justiça própria baseada na lei. Ele que queria matar pessoas simplesmente por crer em Jesus. Ele fala: tudo para mim é lixo. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, para mim não é nada. Sabe por quê? Porque eu quero buscar o conhecimento de Jesus. E é esse coração que nós devemos ter, irmão. Esse coração que nós devemos ter. Atos 22:10. Paulo é um escrito de Lucas falando sobre uma fala de Paulo. Diz assim: então perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o que o Senhor me disse: levanta-se e entre em Damasco, onde lhe darão tudo o que você precisa fazer. Olha só, ele levanta daquela conversão e entra em Damasco para saber o que ele precisava fazer. Ele estava buscando instruções, irmão. Até um cara que estava cheio de ódio para matar, sabia, ele estava com as cartas prontas. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele estava convicto que ele ia matar cristãos. Mas ali ele fala: não, o que eu preciso fazer, Senhor? Ele fala: vai lá e os caras vão te falar tudo. Sabe? E outra coisa, em Atos dos Apóstolos 9:15, mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém? Evangelismo difícil esse, né, irmão? Você imagine só, irmão. Imagine você com seu coração duro, nosso coração duro,
se quando fosse ser evangelizado, alguém falar, olha, irmão, vai para Jesus, que você vai sofrer por Ele. Olha, vem aqui, aceita o seu chamado, porque você vai sofrer por Ele. E Deus está te chamando para sofrer. Deus está te chamando para tirar essa vida de pecado, para que você sofra por amor a Ele. É animador pra caramba, né, gente? Quem teria ânimo? Vai que tem sofrimento puro, irmão. Você vai sofrer muito. Só que foi isso que Deus mandou falar para ele. Deus mandou falar para ele isso daí. Fala, vai lá, Paulão. Você vai sofrer por mim. Você vai sofrer muito por mim. Sabe, e o evangelho, irmão, não é sofrimento todo que Paulo passou, não. Paulo sofreu muito, me apanhou e apanhar e voltava para apanhar de novo. E não estava nem vendo, e sofria cadeia, e viveu celibato. Eu não sei se isso é sofrimento, não, mas ninguém pegou a piada, graças a Deus. Mas sofreu, o cara decidiu viver uma vida designada ao Senhor Jesus. Uma vida inteira designada. Sabe, sem dó do corpo, irmão. Aí hoje nós vemos o pessoal com uma frescura para servir a Deus. Estou cansado, estou exausto, estou cheio de coisa para fazer. Eu estou com não sei o que lá. Eu estou com... Deixa eu falar para você, irmão. Primeiramente para os homens. Deus levantou você um homem de Deus, não um homem frouxo, não, irmão. Sabe, se você não consegue sofrer, se você não foi transformado para entregar o seu cansaço, entregar as suas horas de sono, alguns momentos, poucas vezes na sua vida, se você não está disposto a isso, não está disposto a renunciar a algum ganho, se não está disposto a renunciar a sua família por algum momento, alguns dias, se for necessário, deixa eu dizer para você, irmão, você precisa rever o encontro que você teve com o Senhor. Você precisa rever isso. Você rever a paixão que você tem por Ele, o amor que você tem por Ele. Sabe, tem uma música nova que lançou aí, que é uma música bonita demais. Eu não sei cantar música, é uma que fala, és tudo, é assim que fala. Cantaram aqui esse dia aí, eu falei, que música linda, cara. Ela fala que, eu sou muito ruim, eu não lembro do trecho da música. Fala assim, ó, eu não lembro. Eu tento lembrar a música, não sei o que acontece, não consigo lembrar música nenhuma, cara. Eu era bom em cantar música antes. Fala assim, ó. Vou lembrar. Fala, canta um pedacinho, pastor. Você está aqui na frente do ministro de louvor. Não é difícil lembrar música assim, né? Mas um dia eu ouvi mais, cara. Você está ouvindo pouca música. Ela fala, eu vou falar aqui para frasear ela. Ela fala que o Senhor é tudo, que está disposto a tudo, entregar tudo. E a gente canta isso, e canta porque a música emociona, né? Ela entra na nossa alma, assim. E a música é gostosa de ouvir, a gente canta. Mas você está disposto a nada, irmão. Está disposto a nada. A verdade é essa. A gente precisa ver que a gente está cantando, irmão. Eu quando canto música, de verdade, às vezes quando eu estou cantando uma música, eu me ajoelho. Não é nem porque eu falo assim, eu estou cantando uma música, não sei nem se é verdade na minha vida isso aqui. Eu não sei se eu tenho coragem disso aqui mesmo. Tu vale mais que ouro. Eu duvido que se tocasse a Bíblia por uma barra de ouro, irmão. Eu pago para ver, irmão. Sério, eu não vou duvidar, porque duvidar das pessoas é errado. Mas fala a verdade, é tentador, irmão. A gente canta músicas lindas para o Senhor, mas a gente tem que falar, Senhor, ministra. Que música não é para cantar só não, irmão. É para ser ministrado. Então, quando a gente canta música, a gente tem que vasculhar nosso coração para ver até que ponto é verdade. Até que ponto nós somos capazes de alcançar isso. Quando lemos a Bíblia da mesma forma. Porque é muito lindo salmodiar. É muito lindo falar que o Senhor, Ele é seu Salvador. Que tudo que você espera nele, tudo Ele fará. Só que na verdade você está fazendo não é com seus braços. Você está fazendo tudo com o seu entendimento. Você está confiando na sua conta bancária. Você está confiando no seu casamento. Você está confiando nas coisas deste mundo. A verdade é essa, irmão. Não tem coragem de andar pela fé. Não tem coragem de ter uma vida focada na fé, sabe? Eu não sei o dia de amanhã como vai ser. Não é ser irresponsável não, irmão. Não estou falando para você ser irresponsável não.
Mas eu estou falando para você caminhar de acordo com a vontade de Deus. Se a sua segurança está te afastando da vontade de Deus, então a sua segurança é inútil. Se a sua segurança bancária está te afastando do seu coração, do coração de Deus, está fazendo você adorar a Mamon, então você precisa entregar tudo, assim como Jesus falou para aquele jovem rico. É a Bíblia. Se a tua família está te afastando de Deus, você precisa sentar com a sua família e falar: Senhor, família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós vamos estar próximos de Deus. Nem que às vezes a gente precisa se ausentar mais. Nem que às vezes meu filho precisa sentir a dor. Nem que às vezes minha mulher ia sentir dor. Nem que eu tenha que sentir a dor também. Você imagina só se seu filho agora fala assim: pai, eu quero ir para o Oriente Médio evangelizar. Você fala: não, filho, é muito perigoso, eu não quero perder você. Muitos pais falariam isso. Não, vai para a faculdade. Seu filho fala assim: pai, eu quero estudar teologia. Você fala: não, filho, eu pago medicina para você R$15.000 por mês. Não vai ser pastor não, porque isso é furada. Eu não vou mentir para você não, viu, irmão? Eu também creio nisso, mas é a vontade de Deus. Às vezes eu penso nisso também. Eu falo: que furada que eu me envolvi. Mas é a vontade de Deus, irmão. Sabe, a gente tem que estar disposto a fazer a vontade de Deus. Agora a gente quer confiar, sabe no quê? Nas coisas que é do mundo. E quer falar que ama a Deus acima de tudo. Não tem como. Não tem como, irmão. Nós precisamos, deixar Deus ministrar nosso coração. Ao ponto de nós falar assim: ó, a minha vida vai ser verdadeira. A minha vida foi transformada. A minha vida, eu não dependo daquilo que eu sei, eu não dependo daquilo que eu tenho, eu não dependo do meu entendimento, eu dependo do que o Senhor quer que eu faça. O que o Senhor quer que eu faça? Fala aí. O que o Senhor quer que eu faça? Assim como o Paulo perguntou. E aí, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Vai lá que os caras vão te falar. Os caras que você nunca viu na vida, os caras que você queria matar, eles vão te falar o que você vai fazer. É assim, depender de Deus, amém? E o terceiro, a graça que comissiona. Versículo 20 ao 22. E logo nas sinagogas proclamavam Jesus, afirmando que ele é filho de Deus. Todos que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prendê-los e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha só que coisa louca. Primeira coisa, Deus ele te chamou para você, e para todos nós, ele nos deu uma comissão. Amém? Você crê nisso? A grande comissão é para todos. A grande comissão é aquela que Jesus fala: ide pregar o evangelho para toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquilo ali não é para mim, não é para o pastor Luciano, não é para o líder de célula, é para todos, irmão. Nós precisamos crer nisso e viver isso. E ter entusiasmo para viver isso. Amém? Só que aqui, a gente já vê Paulo já saindo desse momento. É claro que aqui, gente, não é horas, é dias, é tempos, mas ele sai dali já fazendo a vontade de Deus. Ele entra na sinagoga já pregando Jesus. Alguns caras já falam: aquele ali não é o doidão lá que pegou as cartas. Aquele ali não é o louco que queria matar todo mundo. Aquele ali não é o cara que, olha só, ele matava quem invocava Jesus. Ele matava quem adorava o Senhor. Era isso. Ele prendia pessoas que adoravam. Jogava as pessoas lá e votavam também lá para pessoas morrerem, para ter pena. Era isso que ele fazia. Só que, diante desse cenário, ele começa a criar cartas
Sabe, o homem que carregava cartas para matar, ele começa a escrever cartas que dá vida e esperança. Olha só. O homem que estava pronto, com cartas e contra as pessoas que adoravam a Deus, a Jesus, ele começa a escrever cartas que adoram o Senhor Jesus. Ele começa a invocar o nome do Senhor. Ele começa a bendizer o nome do Senhor. Olha só o que diz aqui em Romanos. Romanos 6,15. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. E sim da graça? Isso. De modo nenhum. Será que vocês não sabem que se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele que quem obedecem, seja do pecado, de que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Então ele começa a escrever cartas que mostram uma esperança para o ser humano, que começa a contradizer a vida do pecado e começa a levar a pessoa à vida eterna. É essa daí. É assim que ele começou a proclamar a Jesus, falando da graça do Senhor. A graça não é motivo de pecar, mas sim de vida. E ele começa a lutar a favor que as pessoas venham a conhecer Jesus. Essa é a história de Paulo. Esse é o bandeirante do cristianismo. Talvez o homem mais importante do cristianismo. Romanos 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo escreveu 13 cartas. 13 cartas ele escreveu, irmão. 1ª e 2ª Coríntios, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão. E tem uma 14ª aí que existe, que dizem que ele escreveu ou não, que é Hebreus. Alguns homens dizem que sim, outros homens dizem que não. Mas você consegue entender isso? Quando nós somos alcançados pela graça, a nossa vida começa a emanar presença de Deus, fé, ousadia. Nós precisamos entender, irmão, que nós não somos escravos mais do que do pecado. Nós não somos escravos mais das coisas deste mundo, mas nós passamos a servir o Senhor com tudo que nós podemos servir. Nós podemos servir o Senhor com tudo, irmão. Atos 9:23. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardava também os portões da cidade para não o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando no cesto, desceram-no pela muralha. Olha só, o homem que chegou naquele lugar, cheio de vontade de matar, cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de ódio, com autorização para passar por onde quiser. Ele está autorizado a entrar em todas as sinagogas. Ele precisou sair escondido, irmão. Ele precisou sair escondido no cesto. Parece um pouco a história de Moisés, né? Fugindo para não morrer. Esse foi a história de Paulo, a conversão de Paulo. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Porque se a gente continuar com arrogância, se a gente tivermos arrogância, se a gente entrar nos lugares com arrogância, porque é um pouco do que o povo de Deus ele sente às vezes. Ele se acha maior do que os outros que estão no mundo. A única diferença, irmão, é que nós somos encontrados pela graça. E aquele que foi encontrado pela graça, ele não é maior do que está no mundo. Aquele que está em nós é maior do que está no mundo, mas nós não. Nós somos servos daqueles que estão no mundo. Nós somos servos. Isso é ser comissionado. Nós somos servos, irmãos. Nós somos servos das pessoas que não conhecem o Senhor. O que está em nós é maior do que está no mundo. O príncipe do mundo é o diabo. E o que está em nós é o poder e a presença do Senhor Jesus através do Espírito Santo de Deus. Mas nós somos servos do que estão no mundo.
Nós não somos melhor que Ele porque aprendemos que não podemos pecar. Nós não somos melhor que eles porque nós temos entendimento que somos santos. Nós não somos melhor que eles por causa disso. Nós somos santos e, porém, nós podemos chegar até Ele e falar das verdades do Evangelho, e falar das boas novas, e falar que o Senhor tirou nós das trevas e nos colocou na majestosa luz, e nos colocou como filhos amados, e nos deu uma identidade nova. É por isso que nós somos santificados, é por isso que o Senhor levantou a igreja do Senhor Jesus, irmão. Não é para ser uma igreja arrogante. Uma igreja que, olha, vai para a igreja, irmão, porque a sua vida vai mudar. Não, vai para a igreja, porque senão você vai para o inferno. Vai conhecer as verdades do Senhor. Nós vemos Paulo se batizando, irmão. Sabe o que significa fazer parte de uma igreja? Paulo se batiza. Ele se batizou. Fazer parte da igreja é coisa importante. Fazer parte de estar junto com os irmãos todos defeituosos, um diferente do outro, com seus defeitos diferentes, mas que está no processo de santificação, porque foi encontrado pela graça do Senhor. É isso, essa igreja é isso, irmão. Nós precisamos proclamar que há vida na igreja de Jesus. Nós precisamos dizer que há vida na igreja de Jesus, irmão. Não porque a igreja é melhor que os outros, não, mas porque aqui sai palavras para a vida eterna. Porque aqui a presença de Deus está sobre os filhos. Porque aqui é ensinado como adorar aquele que é único, que é digno de adoração. É por isso. Não é porque aqui tem gente melhor que o outro, não, irmão. Não é isso, não. É porque aqui tem um monte de gente que entendeu que sem a graça não consegue viver. Sem a presença de Deus é impossível ter uma vida abundante. Eu não sei você, querido. Já parou para pensar como que seria a sua vida sem ter encontrado Jesus? Às vezes eu tenho medo, irmão. Às vezes eu me preocupo. Eu fico pensando, o que seria da minha vida se eu não tivesse encontrado Jesus? É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu faço parte de uma comunidade. É por isso que eu sou discipulado. É por isso que eu gosto de ouvir a palavra do Senhor. É por isso que eu falo para as pessoas, olha lá, na igreja vai ter um monte de problema, irmão. Mas uma coisa eu digo, você tem a oportunidade de conhecer a Deus junto com os irmãos. É assim. Nós somos comissionados, irmãos, a falar do amor de Deus, porque a graça um dia nos encontrou. Nós não podemos, ficar esperando o próximo domingo. Nós não podemos ficar somente sentados em bancos. Nós temos que fazer alguma coisa. Se levantar como homens de Deus e mulheres de Deus. Nós precisamos ser impulsionados por essa paixão que nós cantamos que temos. E transferir paixão para as pessoas que não conhecem. Tem pessoas que são apaixonadas por um monte de coisa. Pessoas que são apaixonadas por drogas, por mulheres. Quando eu falo mulheres, é mulheres, no plural. Não é uma única mulher. Pela sua mulher, você tem que amar ela e ser apaixonado por ela mesmo. Mas pessoas são apaixonadas pelo sexo, por dinheiro, por status. Nós somos apaixonados por Jesus. Só que nós vamos transferir isso. Nós vamos passar isso adiante. Paulo, ele foi o maior missionário que houve, porque ele era zeloso pela lei, mas quando ele encontra Jesus, ele fala, esse é o Messias, esse é o Senhor da minha vida, esse é o Senhor que nós estávamos esperando. Deixa eu dizer para você, queridos, você pode pensar 1000 coisas porque você encontrou Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, você pode achar que você veio até aqui porque alguém te chamou, porque você achou a igreja bonita. Você pode achar tudo isso, mas deixa eu te falar algo para você. Você chegou até aqui porque o Senhor quis assim, porque o Senhor quis encontrar com você. A graça de Deus é irresistível. A graça de Deus é irresistível. Nós precisamos mergulhar nessa graça. E depois de estar imerso nessa graça, depois de estarmos encharcados dela, nós precisamos saber o que vamos fazer com ela.
o que vamos fazer com ela? Amém? Pode ficar de pé, irmão. Eu quero orar com você nessa noite. Assim como Paulo, um dia se encontrou com a graça, e a vida dele foi transformada, eu creio que muitos aqui, ou todos aqui, passou por esse processo. Ou se você não passou ainda, se nesse momento você está chegando aqui pela primeira vez que você é exposto à verdade do Evangelho, hoje é o dia, hoje é o momento de você ir de frente com essa esperança. A graça de Deus é uma esperança, irmão. A lei, ela nos levava a um monte de regras que nem propriamente os mestres da lei conseguiam seguir. Mas a graça, ela vem regada, ela vem com uma força, ela vem com algo que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vem junto com a graça sobre nossas vidas. E não há nada que possa vencer esse Espírito. Não há nada, irmão. Não há nenhum pecado. Não há nenhuma dúvida que possa vencer o Espírito de Deus, que está sobre mim e sobre vocês. Que pode nos encher hoje. Que nós podemos nos imergir nisso. Nesse paracrédito que nos ajuda. E nós podemos sair daqui comissionados e sabendo o que fazer com a graça de Deus, nos ajudando a lutar contra o pecado. Eu tenho sentido um temor como ministro. Eu tenho sentido um temor como ministro do Evangelho, como uma pessoa comissionada, de não fazer a vontade de Deus. Um temor, irmão, de saber que tem pessoas que olham para mim e esperam algo de Deus, porque vem em mim um homem de Deus. De saber que o meu pecado pode atrapalhar uma geração, o meu pecado pode atrapalhar uma vida. A minha omissão, ela pode fazer com que uma pessoa não conheça o Senhor Jesus que eu conheço. E esse temor que eu tenho carregado tem feito a mim olhar para o Senhor e ver o quão forte Ele é na minha vida. E ver tão forte Ele é na minha vida que eu tenho conseguido resistir. Que eu tenho conseguido viver uma vida de acordo com a vontade dEle. Que eu tenho conseguido driblar os meus olhos. Eu tenho conseguido driblar a minha língua. Eu tenho conseguido driblar a minha disciplina. Eu tenho sido encorajado por esse temor. Assim como o apóstolo Paulo, Deus levantou aquele homem, um homem que matava, que queria matar, que carregava ódio nos olhos, que carregava ódio no coração, que levantou aquele homem para proclamar o Evangelho em vários lugares. Deus quer levantar aqui nesta manhã homens e mulheres, queridos, que não vão temer este mundo, mas que temerão somente a Deus e que terão uma vida exclusivamente do Senhor, que terão uma fé inabalável, que as pessoas olharão e quererão parecer com você. As pessoas vão olhar para nós e vão querer estar perto de nós, porque nós carregamos uma graça
Porque nós carregamos algo que se assemelha ao Pai. Nós não carregamos hipocrisias. Nós não carregamos uma vida mentirosa. Nós somos encontrados, transformados e comissionados por Deus para viver a verdade da sua palavra, para expor a grandeza de Deus através de nossas vidas. É para isso, irmão. Eu quero orar com todos nessa noite, nessa manhã. Eu quero profetizar em nossas vidas, irmão. Eu quero profetizar o encorajamento dos céus para viver uma vida santa. O encorajamento dos céus para viver uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de ousadia. O encorajamento dos céus para pedir para o Senhor: me transforme mais um pouco. Eu quero ser transformado mais um pouco pela tua graça. Não dá para ter uma vida dúbia. Não dá para ter uma vida dupla. Nós precisamos viver integralmente o que a graça fez em nós. Nós precisamos viver de forma integral o que a graça fez e o que ela vai fazer. Porque nós somos chamados de Deus. Nós somos encontrados por Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, o mesmo Deus que encontrou Saulo naquele caminho, nós temos certeza, Pai, que está sobre nós. E nós queremos pedir nesta manhã, Pai, vai de encontro com seus filhos, abraça os seus filhos, soberana graça de Deus. Com a soberana graça de Deus, vai de encontro com seus filhos essa manhã. Desperta nos seus filhos o temor. Desperta nos seus filhos, Pai, a sede e a fome de proclamar as tuas verdades, a fé de andar sobre as águas, a fé, Senhor, de andar pela fé. Nem que nós sofremos pelo teu evangelho, nem que nós sentimos peso, mas que nós sabemos que nós estamos no caminho certo. Senhor Deus, vem sobre a tua igreja nesta manhã. Vai de encontro com cada um. Aquele que está com dificuldade de vencer tentações, ajude o Senhor com o teu poder. Aquele que está sentindo mal, que não conhece o Deus que está sobre ele, aquele que está se sentindo fraco, o levante e mostre o quão poderoso é o Deus que está sobre ele. Senhor Jesus, aqueles que estão passando por tristeza, por melancolia, por depressão, anime o Senhor, tire as escamas dos olhos deles e faça ele enxergar a grandeza do Senhor na vida deles. Uou. Senhor Jesus, existem pessoas que não estão querendo mais a conversão dos seus entes, dos seus filhos, do seu marido. Assim como o Senhor converteu Paulo, um assassino, um homem que carregava ódio por você, pelo Senhor. Mostre às pessoas que o Senhor pode converter o coração desses filhos seus, que o Senhor pode converter o coração das esposas, pode converter o coração dos maridos, pode mudar a realidade das famílias. Mostre seus filhos, enche-os de fé para aquilo que parece ser impossível aos olhos humanos.
Tem filhos que estão em drogas, estão em prostituição, estão no crime. Mas eu quero dizer, irmão, Deus faz o coração mau ser um coração piedoso. Deus faz o coração soberbo seja um coração humilde. E Deus quer fazer muitas coisas no nosso meio. Eu quero fazer uma pergunta nessa manhã. Se tem alguém aqui que quer entregar a vida para esse Senhor, quer entregar a vida para Jesus, quer dizer com a sua voz que Jesus é o Salvador da sua alma. Se tem alguém aqui nessa manhã, ergue seu braço, ergue sua mão bem alto. Se tem alguém aqui que quer pela primeira vez entregar a vida para Jesus, tem alguém aqui, levanta sua mão bem alto, irmão. Quer entregar a vida para Jesus? E mantém estendida a sua mão. Ergue sua mão e mantém estendida. Tem alguém aqui que quer se entregar para esse Senhor? Amém? Ninguém? Então eu creio que todos já estão mergulhados nessa graça. Eu creio que todos já estão com o conhecimento e com a fé para ser comissionados para coisas grandes que Deus fará em nosso meio, Deus fará em nossa família, Deus fará em nossas vidas. Porque esse Senhor, esse mesmo Senhor que transformou a vida de Paulo, o mesmo Espírito que fez de Paulo um grande homem de Deus, Ele está sobre nós, filhos de Deus. Ele está sobre nossa casa, está sobre nossas vidas e nos dá autoridade para pregar o Evangelho. Ele nos dá autoridade para dizer que a graça de Deus nos santificou, a graça de Deus nos glorificou, porque nós somos homens e mulheres de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você é uma mulher de Deus, dá um glória a Deus bem forte aí. E se você é um homem de Deus, dá um glória a Deus bem forte aí. Deus nos transformou, Deus nos comissionou e Deus se encontrou conosco, porque tem coisas grandes que Ele fará através desta igreja poderosa, que é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos ajude, irmão, a viver nessa graça. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Quem recebeu a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí. Tem 1 minuto de Libras aí? Tem? É vídeo? É vídeo? É vídeo? Vamos fazer 1 minuto de Libras, gente? Amém? E lembrando, não bate palma com a mão assim não, tá? Vai bater assim no final, tá bom? Vamos lá, solta aí. 1 minuto de Libras. Um minuto de Libras? Já deu 1 minuto. Não tá achando? Não? Então não tá achando lá, gente. Vamos apresentar os nossos convidados então nessa manhã. Aonde que está a Lídia? Lídia e o Lucas, tá aí? Lídia e Lucas, primeira vez de vocês aqui hoje. Queria conhecer vocês. Estão aí? Foram arrebatados? Pois é. Também estamos recebendo José Nogueira, Vanessa Fernandes e Ana Luísa e Arlete e Rosiane, que é tudo do Ponte Alto. Tá aí essa família? Tá aí? Cadê? Olha aqui, ó. Deus abençoe. Eu achei que tava tudo junto, tá não. Então aquela moça tá separada ali. José Nogueira, quem é o José Nogueira? Você? José Nogueira. A Vanessa Fernandes está aí? Quem é a Vanessa? A Vanessa está aqui. A Ana Luísa está aqui. E a Arlete está lá no fundo. É que mora tudo no mesmo bairro, hein? Dá para combinar um café já, não dá? Dá para combinar. Ponte Nova onde é o Ponte Nova?
É lá em cima, perto da prefeitura ali? Puxa vida, hein, meu? Vamos combinar um café, minha irmã. Cadê? Ó, viu? A gente bem perto, não, né? Bem perto, né? E Éder, tá aí o Éder? Éder da Vida e Esperança, tá aí? Foi embora também? Diego tá aí, do Barreiro? Ô, Diego, seja bem-vindo, meu irmão. Satisfação. Deus te abençoe. Amém, queridos? Queridos, uma semana abençoada. Eu acabei de receber aqui as fotografias das nossas crianças da África. Chegou aqui para mim já tudo, a foto. Então, semana que vem a gente vai fazer aqui a demonstração para vocês. E já vem preparado para você adotar uma criança aí no nome de Jesus. Você vai ter um filhinho africano em nome de Jesus, amém? Vai escolher um filhinho africano para você abençoar. E a gente vai... Gente, é tão triste. Eu acabei de ver a foto aqui de um dos meninos lá, que é o Eric. E no dia que nós fomos lá, já tem quantos meses? 3 meses? Tirou a foto dele hoje, ele tá com a mesma camisa até hoje, cara. Gente, é sério, a pobreza é muito grande lá. Então vamos realmente se compadecer que vai ser bênção. Não perca o podcast amanhã. Lá no final do culto, vocês vão perceber que vai ter o Jefferson, vai estar lá fora fazendo a distribuição dos folhetos, de política da campanha dele. Então, assim, só para vocês entenderem como que a Igreja Templo Vivo pensa, nós não temos candidato, a igreja não tem candidato, a igreja em si não tem um candidato, porque CNPJ nós não respondemos. Eu tenho um candidato, você tem um candidato. Então, o Jefferson, todo candidato, qualquer pessoa, não é só o Jefferson, qualquer candidato que quiser entregar o folheto do portão para fora, é livre e abençoado para fazer isso. Então, é o direito dele de exercer a cidadania, a nossa cidadania de votar, e o direito dele de oferecer a sua proposta. Então, ele vai estar lá fora fazendo a sua panfletagem, entregando. Ele é membro aqui da igreja, e então depois você fica livre aí para fazer a sua escolha. Está chegando o dia das eleições, é importante você votar consciente para você colocar uma pessoa bacana lá para representar você, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos nessa manhã. Abençoa o teu povo, multiplica, prospera, Senhor meu Pai, que essa palavra que nós aprendemos nessa manhã possa continuar nos encorajando, meu Pai, para realmente aprendermos a fazer aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor meu Pai, por esse povo, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce e a infinita consolação do Espírito de Deus seja com a igreja que ama Jesus, e aquele que crê diz amém. Deus abençoe, não vai embora sem abraçar pelo menos uns 15 irmãos aí, vai na benção. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.